Você provavelmente acha que conhece Leonardo da Vinci, o cara da Mona Lisa, o artista, o gênio renascentista. Mas existe uma parte da história que quase ninguém conta. O lado de Leonardo que projetou máquinas para matar, destruir e aterrorizar. O mesmo homem que soltava pássaros na natureza também desenhava dispositivos capazes de cortar soldados ao meio. Hoje você vai descobrir as 9 invenções sombrias que ele queria apagar da história. O nome Leonardo da Vinci carrega uma imagem de leveza, arte, ciência, beleza. Mas em 1482, esse mesmo homem pegou uma folha de papel e escreveu uma carta para o Duque de Milão, oferecendo seus serviços como engenheiro de guerra. Não como pintor, como construtor de armas. O que saiu dessa decisão foi um conjunto de projetos tão perturbadores que o próprio Leonardo, anos mais tarde, começou a esconder algumas dessas ideias nos seus cadernos pessoais. Projetos que ficaram trancados por mais de 200 anos. Vamos abrir esses cadernos agora. Leonardo vivia com um problema constante. Faltava dinheiro e faltava prestígio. Florença havia se tornado pequena demais para ele. Sem patrocinadores e sem estabilidade, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Vendeu seus talentos para a guerra. E uma vez que entrou nesse mundo, ele não conseguia mais parar de inventar coisas que a humanidade ainda não estava pronta para ver. Número 1. A Grande Besta. A primeira coisa que Leonardo entregou para o Duque de Milão foi uma arma do tamanho de um prédio de 2 andares. Literalmente. Ela se chamava Grande Besta e era uma balesta gigante com 6 rodas, 3 de cada lado, para poder se mover pelo campo de batalha. O arco era feito de madeira fina, desenhado para ter flexibilidade máxima. E o objetivo não era só acertar o inimigo, era fazer o inimigo entrar em pânico antes mesmo do disparo. Leonardo entendeu algo que a maioria dos engenheiros da época não entendia. A guerra é tanto psicológica quanto física. Uma arma desse tamanho, só de aparecer no horizonte, já derrubava a moral do exército inimigo. O problema é que não existe evidência de que essa coisa foi construída de verdade. Os cadernos de Leonardo têm o projeto completo, mas nenhum registro de que alguém a montou. Era grande demais, cara demais e complicada demais para a tecnologia do século XV. Número 2. A primeira metralhadora da história. Recarregar um canhão no século XV levava tempo, muito tempo. Você atirava uma vez e ficava parado por minutos tentando preparar o próximo disparo enquanto o inimigo avançava. Leonardo viu esse problema e criou o que seria lembrado como a primeira metralhadora da história, séculos antes da palavra existir. O projeto ficou conhecido como órgão de 33 canos, e o apelido vem da semelhança com o instrumento musical das igrejas. Eram 3 fileiras de 11 mosquetes presos numa plataforma giratória. Enquanto uma fileira atirava, outra era recarregada. Depois, a plataforma girava. O resultado era um ritmo contínuo de disparos, algo que os exércitos da época nunca haviam enfrentado. Leonardo criou esse projeto cerca de 300 anos antes do registro oficial da primeira metralhadora moderna. Pensa nisso. Número 3. A carruagem com foices. Essa aqui é simples e brutal ao mesmo tempo. Leonardo queria que a física lutasse pelos soldados. Então projetou uma carruagem com lâminas giratórias nas laterais, movidas pela própria velocidade dos cavalos. Quanto mais rápido os cavalos corriam, mais as foices giravam. Segundo seus registros, a ideia era simples. As lâminas na frente cortariam qualquer linha de infantaria que tentasse bloquear o avanço, e as lâminas nas laterais protegeriam o condutor de ataques pela retaguarda. Era uma máquina projetada para abrir passagem à força bruta. Mas, assim como a Grande Besta, provavelmente nunca saiu do papel. Os registros existem em tinta e aquarela, mas sem nenhuma evidência de protótipo ou uso real. Número 4. O tanque de guerra. Leonardo não estava satisfeito em projetar apenas veículos de ataque. Ele queria algo que não pudesse ser destruído,
Então desenhou um tanque de ferro em formato de tartaruga, uma fortaleza móvel capaz de abrigar até 8 homens no interior e atirar em todas as direções ao mesmo tempo, 360 graus. A ideia era automatizar a própria batalha. O tanque avançaria sozinho, quebraria as formações inimigas e protegeria os soldados de dentro enquanto atacava de fora. Era um conceito revolucionário para o século XV. Mas tem um detalhe que intriga os historiadores até hoje. As engrenagens do tanque foram desenhadas ao contrário. Se você tentasse ligar o mecanismo, as rodas girariam em sentidos opostos e o tanque não sairia do lugar. Muitos pesquisadores acreditam que Leonardo fez isso de propósito, uma sabotagem silenciosa para garantir que ninguém usasse aquela criação para o mal. Número 5. O primeiro robô da história. Por volta do fim da vida, Leonardo recebeu um pedido do rei Francisco I da França, criar algo que impressionasse a corte. E o que Leonardo entregou foi um leão mecânico, um autômato movido a engrenagens e molas que conseguia andar pelos salões do palácio e mover a cabeça enquanto caminhava. Quando chegava ao destino certo, um compartimento no peito do leão se abria e revelava uma flor de lis, símbolo da monarquia francesa. Era arte e engenharia ao mesmo tempo. Isso foi feito 400 anos antes da palavra robótica ser inventada. O leão causou uma polêmica enorme na corte francesa, porque as pessoas simplesmente não conseguiam entender como uma coisa feita de ferro e madeira podia se mover como se estivesse viva. E o mais intrigante, o mecanismo real dessa invenção se perdeu. Ninguém, até hoje, sabe exatamente como funcionava por dentro. Número 6. A obsessão pelos céus. Leonardo tinha certeza de que os humanos poderiam voar, mas cometeu um erro de lógica no começo. Achou que pássaros voavam só por bater as asas. Então criou o ornitóptero, uma máquina onde o piloto ficava deitado de bruços, usando braços e pernas para agitar asas mecânicas. O resultado foi um fracasso completo. A força muscular humana nunca seria suficiente para levantar tanto o corpo do piloto quanto o peso da máquina. Mas Leonardo não desistiu. Ele observou os pássaros de novo, desta vez com mais cuidado, e percebeu algo diferente. Não era o batimento que criava o voo, era a geometria curva das asas criando diferença de pressão no ar. Com esse entendimento nasceram novos projetos, um planador e depois o que ficou conhecido como parafuso aéreo, um precursor direto do helicóptero moderno. A estrutura girava em espiral, como um parafuso penetrando a madeira, criando sustentação. Engenheiros modernos testaram modelos em pequena escala e confirmaram que o conceito gerava sustentação real, embora não fosse capaz de voar de verdade com a tecnologia da época. Leonardo também desenhou um paraquedas com estrutura piramidal em linho tensionado sobre uma armação de madeira. Testes modernos confirmaram que o projeto funcionaria se fosse construído. Ele imaginou a queda segura antes de imaginar o voo controlado. Número 7. O domínio das águas. Em 1500, Leonardo estava em Veneza, a cidade construída sobre a água. E enquanto estava ali, projetou algo que ninguém havia imaginado antes. O primeiro traje de mergulho da história, desenvolvido especificamente para ataques furtivos a navios inimigos pelo fundo do mar. O projeto nunca saiu do papel, mas estava completo nos seus cadernos. O traje seria feito de couro, com uma máscara que cobria toda a cabeça. Na altura do nariz, 2 tubos de cana unidos por tiras de couro e reforçados com fios metálicos formariam um snorkel primitivo. Uma boia presa ao snorkel manteria a entrada de ar sempre fora da água, enquanto o mergulhador se movia pelo fundo. Na época, mergulhadores já eram usados em operações militares, mas ficavam limitados pela capacidade de prender o fôlego. Leonardo queria resolver isso. Número 8. Cidade militar. Num certo momento da vida, Leonardo foi trabalhar para César Borgia, um dos homens mais temidos e violentos da política renascentista. Foi esse mesmo personagem que, mais tarde, inspiraria Nicolau Maquiavel a escrever O Príncipe, o livro que analisa o poder sem nenhuma ilusão moral. Para Borgia, Leonardo projetou algo inédito:
a primeira concepção de uma cidade militar planejada com visão estratégica total do território. Ele criou mapas com uma perspectiva aérea que só seria possível ver de verdade séculos depois, com satélites. Desenhou sistemas de controle de rios capazes de decidir guerras inteiras ao inundar ou secar regiões estratégicas. Projetou pontes móveis de montagem rápida para exércitos em movimento. Era um laboratório de guerra visto de cima. Mas quanto mais Leonardo trabalhava para Borgia, mais ele sentia que estava se afastando de tudo que ele era. Depois de apenas um ano, ele foi embora. Número 9. Anatomia. Depois de testemunhar tanta brutalidade a serviço de Borgia, Leonardo tomou uma decisão surpreendente. Queria se dedicar à beleza. Foi nesse momento que ele começou a pintar a Mona Lisa. Mas para Leonardo, aquela pintura não era só arte. Era um experimento científico sobre percepção, geometria facial e como a luz se comporta sobre pele humana. E ao mesmo tempo que pintava, ele entrou numa fase de pesquisa que poderia ter mudado a medicina séculos antes. Com acesso a cadáveres humanos, através de um professor chamado Marcantonio della Torre, Leonardo passou anos dissecando corpos em silêncio, iluminado a velas, dentro de hospitais. Foram cerca de 20 cadáveres examinados camada por camada. Num certo momento, ele dissecou um homem de 100 anos que havia morrido de forma tranquila, sem dor. Ao examinar o coração, viu que as artérias estavam estreitadas e o fluxo bloqueado. Leonardo chegou à conclusão de que a morte natural poderia ocorrer quando o coração deixa de receber sangue suficiente. Essa descrição corresponde exatamente ao que a cardiologia moderna chama de insuficiência coronariana. Ele também observou a coluna vertebral e percebeu que ela não era reta, como todos acreditavam na época. Tinha uma curvatura em forma de S que funcionava como um sistema natural de amortecimento contra a gravidade. Para estudar o coração a fundo, criou um experimento controverso. Preencheu o interior de um coração animal com cera derretida, deixou endurecer e removeu o tecido ao redor, obtendo um molde tridimensional perfeito das cavidades internas. A partir desse molde, percebeu que o sangue não flui em linha reta dentro do coração. Ele se move em espiral, formando redemoinhos. A cardiologia moderna só confirmaria essa observação quase 500 anos depois. Durante 4 anos, Leonardo e Marcantonio produziram cerca de 200 páginas de estudos anatômicos que poderiam ter revolucionado a medicina muito antes do tempo. Mas uma epidemia de peste atingiu a região em 1511. Marcantonio morreu. Leonardo perdeu o acesso ao hospital. A grande enciclopédia médica que estavam construindo ficou inacabada para sempre. Anos depois, quando foi para Roma, Leonardo continuou suas pesquisas no Hospital Santo Espírito. Escreveu sobre as cordas vocais, o sistema sanguíneo e o útero, temas considerados perigosos pela Igreja. Chegou a sugerir que um recém-nascido estaria ligado à alma da mãe, não teria uma alma própria. Ideias assim podiam ser julgadas como heresia. 2 homens que trabalhavam perto da sua oficina começaram a espalhar rumores de que ele praticava magia e blasfêmia. O Papa ficou impaciente. O acesso ao hospital foi proibido definitivamente. Em 1516, Leonardo deixou a Itália levando seus cadernos para a França. Um ano depois, sofreu um derrame que paralisou sua mão direita, a mesma que havia pintado a Mona Lisa e a Última Ceia. Ele continuou desenhando com a mão esquerda até o fim. Em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, Leonardo escreveu uma das frases mais tristes da história da ciência. Ele dizia que sentia ter decepcionado a Deus e a humanidade por não ter feito tudo o que era possível. O homem que projetou tanques, robôs, mergulhadores e helicópteros séculos antes de existirem, que descobriu o fluxo espiral do sangue e a curvatura da coluna, morreu acreditando que havia fracassado. Os cadernos de Leonardo ficaram escondidos por mais de 200 anos. Quando cientistas modernos finalmente os estudaram, ficaram em choque. Descoberta após descoberta, perceberam que ele havia antecipado coisas que a humanidade só confirmaria séculos depois. Hoje, as pessoas ouvem o nome Leonardo da Vinci e pensam na Mona Lisa. Mas escondido naqueles cadernos estava um tanque de guerra,
uma metralhadora, um robô, um traje de mergulho, um paraquedas, um helicóptero e uma descrição perfeita de como o coração humano funciona. Tudo criado por um único homem que, no fim da vida, acreditava não ter realizado nada. Se você chegou até aqui, vai gostar muito do próximo vídeo também. Não perde!